Bom dia, irmãos. Glória a Deus, né? Que lugar, não existe outro lugar melhor do que esse, que é a casa do Pai. E a gente está aqui desde cedo, né? Desde dos primeiros momentos, né? Do dia, na consagração. E o Senhor é bom. Vamos orar. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor são teus. O Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu te agradeço, Pai, porque as portas da tua casa estão abertas, Pai. Obrigado, Pai, porque toda a comunidade, Senhor, ela tem oportunidade de estar aqui, de vir aqui te louvar juntamente conosco, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por esse dia. Hoje é o dia do Senhor, Pai. Muitos irmãos estão agora trabalhando, Pai, queriam estar aqui, Pai. Outros estão enfermos, acamados. Já abençoamos a vida deles com a cura do Senhor e gostariam de estar aqui, Pai. Mas o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui. Tem outros que estão assistindo pela transmissão, às vezes estão em outros estados, Pai, gostariam de estar aqui conosco. E o Senhor nos honrou, Pai, com a possibilidade, Pai, de estarmos aqui, podendo glorificar o teu santo nome. Pai, agora eu te peço humildemente, me esvazia de mim mesmo, me esvazia do homem, do orgulho, Pai, de tudo aquilo que tenta nos separar de ti, e me enche, Pai, para que eu seja, Pai, um canal, Pai, usado por Ti, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e que a Tua palavra, Pai, ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre, não sei se está aparecendo aí, fé para herdar o reino, amém? Vamos repetir? Para a gente ir acordando aí, vamos acordando aí, pessoal. Fé para herdar o reino, amém? Essa palavra, ela está baseada nesse livro aqui, que a gente está estudando com os jovens do hangar. Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza, do Chris Valentin e do Bill Johnson. Invista nos jovens, nos adolescentes. A pastora Patrícia ministrava mais cedo, né? Embaixo, sobre a palavra de Joel, e traga os seus jovens, né? Ore. Se você tem um sobrinho, né, um neto, um filho, um vizinho, né, que você está olhando para ele lá e vê, olha, ele não está andando no caminho do Senhor, traz ele para a fonte está aqui, na casa do Senhor. A gente está cheio. O Senhor Jesus falou assim, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui está a fonte, irmão. Não tem outra fonte melhor do que essa. Tragam eles para cá, e para eles poderem crescer com essa juventude aí, amém? Eu queria te convidar, você pegar sua Bíblia, ficar de pé, e a gente vai ler Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Pode ficar de pé aí, por favor, vamos acordando. Se você ainda não deu um bom dia para o seu irmão aí, dá um bom dia para ele, né, para ele acordar. Às vezes teu irmão tá cansado, né, tá com sono. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 8. Todo mundo, Êxodo 1, a partir do versículo 8. Eu vou ler aqui, você vai poder acompanhar na tua versão. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Aí agora no 13:14. E os sujeitaram a cruel escravidão. Repete aí comigo. E os sujeitaram a cruel escravidão.
tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitaram à cruel escravidão. Agora você vai abrir lá no capítulo 2, vira um pouquinho a página da tua Bíblia aí, capítulo Êxodo 2, 23 e 24. Êxodo 2, 23 e 24. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Pai, debaixo da tua palavra, Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Fala, Pai, em nome de Jesus. Repreende o espírito de escravidão, Pai, em nome de Jesus. Queremos tomar posse e herdar o reino, Pai. Vem, Pai, com a tua palavra e fala, Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar agora. Irmãos, essa palavra, ela fala sobre o cativeiro egípcio, né? E descreve aqui, rapidamente, toda a crueldade e sofrimento que o povo de Israel estava sofrendo lá. E vocês puderam ver aqui no texto que tinha um contexto político também, né? Porque o povo egípcio falou, olha, os caras começaram a crescer, a bênção do Senhor começou, né? Eles começaram a se multiplicar. Não somente eles se multiplicavam, eles eram mais fortes, né, do que o povo egípcio. Então eles, como a palavra mesmo citou, né, usaram astúcia para poder escravizar. E a escravidão deles não foi qualquer escravidão, foi uma escravidão cruel, né? E aí o clamor deles subiu ao céu. Amém? Quando você está passando por dificuldade, lutas, né, e você clama, o teu clamor ele sobe até os céus. O teu clamor, o Senhor está ouvindo, né? E debaixo do teu clamor, Ele manda o socorro, Ele manda o livramento. Nessa palavra aqui, a gente vai fazer uma comparação entre dois príncipes, né? O príncipe, que é o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe da liberdade. E o príncipe da tortura e do tormento, que é o inimigo. Você pode até pensar, cara, não tem nem como comparar, né? É brincadeira, né? Não tem nem como comparar isso. Mas a nossa mente, muitas vezes, ela fica aprisionada, como aconteceu aqui com o povo egípcio. Eles, depois dessa passagem aqui, não vai ter como a gente detalhar, né? Mas eles foram libertos, né? O Senhor agiu ali, né? Aquela história das 10 pragas, e libertou o povo. Mas aconteceu que o povo, mesmo liberto, ele continuava achando que era escravo. O domínio do príncipe da tortura e do tormento continuava. Tudo que acontecia com eles se lembravam do tempo da escravidão. Apesar de eles já serem libertos, eles lembravam e tinham aquele pensamento de escassez, né? Porque o escravo, ele sempre pensa que vai acabar, que não vai ser suficiente, ele não vai conseguir compartilhar. Só que o pensamento do reino é totalmente diferente. O reino, ele é um reino de abundância. O reino dos céus nunca falta, né? Uma coisa que limita o reino de Deus dos céus é a nossa fé. Às vezes você limita porque você não tem fé, e aí você corta o fluxo, né? Igual aquela passagem lá da viúva, né, que junta os vasos, né, não poucos, muitos vasos, e começa a derramar azeite, e o azeite não para, o fluir do céu não para. Conforme a tua fé, muitos vasos, você vai colocando muitos vasos, vai enchendo muitos vasos, só que chega uma hora que não tem mais vaso, é a tua fé que acabou, e aí corta o fluxo do azeite dos céus para a terra. E eu e você somos responsáveis por isso, né? A gente tem que cultivar e alimentar nossa fé, porque no reino,
o reino dos céus é um reino de abundância, né? O Senhor Jesus falou que nós teremos vida abundante. E sabe onde começa a vida abundante? Aqui, irmão. Depois que você aceita o Senhor Jesus, começa a vida abundante. Não quer dizer que a gente não vai ter luta, né? O pastor sempre fala aqui, o próprio Senhor Jesus nos declarou. Mas a luta, ela é diferente. Imagina se você e eu, que temos o Senhor Jesus como Salvador, a gente tem luta, né, irmãos? A gente passa, mas a gente tem uma cobertura. Tem uma cobertura, tem os irmãos orando, né? Tem a nossa família espiritual, o corpo de Cristo orando e o Senhor agindo sobre as nossas vidas. E a luta, ela é diferente, né? Quando você tem essa cobertura, você sabe que tem a dificuldade, mas você sabe que tem o Senhor cobrindo, guardando a nossa retaguarda. E em contraponto, tem a pessoa que está lá no mundo e não tem o Senhor Jesus e não tem essa cobertura. A luta dela vai ser diferente. Porém, tem uma outra terceira alternativa. Tem o cara que está aqui, foi salvo, e ele continua com a mente do escravo. Ele continua com a mente da escassez. Ele continua achando que vai faltar e continua na mente dele amarrado. O Senhor Jesus, ele já nos libertou, e quando ele entrou na nossa vida, ele nos libertou de todas as mazelas, só que a mente ainda continua, em muitos casos, né? Por isso que a mente continua em muitos casos presa naquele estado que a gente viveu no passado. É por isso que aqui na Igreja Batista do Moneró, a gente tem hoje processos de cura e libertação, né? Tem o final de semana vida vitoriosa, tem o 30 semanas, né? Porque a Bíblia fala sobre isso. Aquele que começou, né? O pastor estava pregando recentemente sobre isso, né? Luta espiritual, processo de cura e libertação. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para completá-la. Amém? Primeiro ponto que eu queria trazer com vocês, fazendo essa comparação, né? Entre o príncipe da liberdade e o príncipe da tortura e do tormento. O primeiro ponto fala o seguinte: o príncipe da tortura espera conseguir esconder a nossa verdadeira identidade. Eu e você, que já somos salvos, o que a gente tem explicado, conversado lá com os jovens, baseado nesse livro, é que eu e você, irmãos, nós somos príncipes e princesas do Senhor. Nós já estamos reinando com Cristo, né? E o príncipe e a princesa, ele tem que ter uma postura totalmente diferente da postura do mundo, até mesmo nas nossas palavras. As pessoas estão olhando para você, no seu trabalho, na escola, os seus vizinhos, você não percebe, mas está todo mundo olhando para você, todo mundo quer ver Cristo em você, e às vezes você solta uma palavra torpe, e a pessoa fala: esse cara aí não tem Cristo não. Às vezes você tem uma atitude arrogante, egoísta, e a pessoa está olhando para você e fala: não estou vendo Jesus na vida dessa pessoa não. E aí, às vezes você tem uma atitude que ninguém tem, né? Você está tendo uma desvantagem e fala: não, cara, vai lá, Deus te abençoe, vai. E a pessoa começa a pensar: esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Você está no meio ali daquela confusão, todo mundo botando lenha, e você está dando uma palavra para apaziguar, né? Uma palavra de paz. A pessoa: esse cara aí é diferente. Começa a ver Jesus na tua vida. As pessoas vão começar a ver Jesus na tua vida quando você diminuir e ele crescer. É isso que tem que ser a oração do cristão. A gente tem que diminuir, né? E muitas vezes diminuir, irmãos, é você engolir sapo. É você, por Jesus, né? Você pensa assim, tem um livro que fala sobre isso, né? Um livro antigo. Em meu lugar, o que faria Jesus? Acho que a pastora Cris citou, né? Outro dia. Em meu lugar, o que faria Jesus? Porque você está representando, eu e você estamos representando o reino, né? Ser príncipe, ser princesa. Muitas vezes a pessoa assim: cara, se eu fosse príncipe do Brasil agora, eu ia querer um carro assim, um navio assim, uma casa assim. Só que o príncipe, ele tem responsabilidade. Ele é o cara que vai orientar, né? O príncipe é o principal. É ele que vai comandar, é ele que vai apontar o caminho. No nosso caso, eu e você,
O principado que o Senhor nos deu é de trazer o céu para a terra, para aquela situação. A gente estava aqui orando agora, a pastora Patrícia ouviu uma palavra do Senhor e a gente estava orando por cura. É o céu na terra, aqui, né? Eu e você podemos fazer isso no nosso trabalho, né? Então, primeiro ponto, o príncipe da tortura espera conseguir esconder a nossa verdadeira identidade. Jesus na cruz destruiu as armas do diabo, o pecado, a morte, o inferno e a sepultura. O pecado não pôde seduzi-lo, a morte não pôde derrotá-lo, o inferno não pôde mantê-lo e a sepultura não pôde segurá-lo. Amém? A gente tem que entender isso, irmãos. Assim como Jesus venceu, eu e você somos vencedores. Você tem que ter uma postura de vencedor e a mente de vencedor. Eu peguei uma citação aqui desse livro que o autor, o Chris, fala o seguinte: armados com o poder do Espírito Santo e comissionados a representar o Filho do Rei, estamos curando os enfermos, ressuscitando os mortos, desalojando os demônios. Como resultado, escravos estão se tornando príncipes e o reino deste mundo já está se tornando o reino do nosso Deus. Amém? É isso que a gente tem que fazer. A nossa missão é resgatar almas, né? O Senhor Jesus, Ele nos deu o ministério da reconciliação, que está lá em 2 Coríntios 5, a partir do 17. E o que é reconciliação? É trazer gente que está lá, igual a gente estava, lembra? Quando eu e você, a gente estava lá no lamaçal do pecado, e a gente foi resgatado, a gente foi lavado pelo sangue de Jesus. Só que não basta você ser salvo e deixar o teu irmão lá, no lamaçal, o teu vizinho, o teu colega de trabalho, o teu amigo, o melhor amigo da faculdade, a melhor amiga, está lá no lamaçal e você fala com ele todo dia. O melhor amigo do trabalho está lá no lamaçal do pecado, você fala com ele todo dia. Só que você tem autoridade, você é um príncipe, você é uma princesa. Você pode orar e resgatar aquela pessoa para o Senhor Jesus. Romanos 8, 14 a 17, abre a sua Bíblia aí, por favor. Meu irmão, vai acordando, tá? Tá um friozinho, mas vai acordando aí, tá? Vocês estão muito quietinhos. Romanos 8, 14 a 17. Abre a sua Bíblia para você ir acordando. Senão daqui a pouco eu vou pedir para você levantar, fazer polichinelo. Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Amém? Se você até hoje, você não sabia, hoje você está sabendo. Você é herdeiro de Deus e você é co-herdeiro de Cristo. Irmãos, o herdeiro do rei é o quê? Você não fala, vou apontar e vou perguntar, hein? O herdeiro do rei é o quê? Príncipe. A herdeira do rei. Você é um príncipe, você é uma princesa, tá? Os meninos são os príncipes, as meninas são as princesas. Haja como um príncipe do reino, haja como uma princesa do reino, tá? Tenha testemunho, tenha vida, tá? Segundo ponto, meu Deus, esse tempo aqui, esse relógio é uma pressão terrível. Segundo ponto, a intenção do diabo é fazer que acreditemos que ainda somos escravos do pecado. A intenção do diabo, irmão, é que eu e você, a gente fique acreditando que nós somos escravos do pecado. Você não é mais escravo do pecado, em nome de Jesus. Você não é mais escrava do pecado, em nome de Jesus. O Senhor te libertou, o Senhor te abençoou. E isso que às vezes
você te acusa, não é o Senhor, é o inimigo. Ele é o acusador. Mas Colossenses 1, 12 e 13 fala o seguinte, Colossenses 1, 12 e 13, não está aqui, justamente para você abrir a sua bíbliazinha, pegar o seu smartphone e abrir o seu texto. Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Você estava lá no lamaçal, no domínio das trevas, eu e você, e o Senhor Jesus nos transformou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, o reino do Senhor, ele começou aqui e agora, a partir do momento em que eu e você aceitamos o Senhor Jesus. Você já está vivendo o reino. Muitas vezes as pessoas falam, quando eu chegar no céu vai ser assim, vai ser maravilhoso, só que o reino já começou. Pode ser que você, até hoje você não tivesse caído, não posso usar esses argumentos que a nova geração não vai entender, né? Eu ia falar, caiu a ficha, né? Mas pode ser que você ainda não percebeu, mas o reino já começou. Você que não tomou posse, filho. Você que não tomou posse da abundância do reino, da vida abundante, da capacidade infinita do Senhor. Basta você pedir ao Pai. Abra a sua boca para pedir ao Pai. Você é livre, você é liberto. O inimigo todos os dias tenta te acusar, mas ele está caído por terra, debaixo do teu pé. É você que tem que se posicionar, é você que tem que se levantar, é você que tem que dizer, Pai, me perdoa, eu pequei mesmo, não vou esconder o pecado embaixo do tapete não, mas eu trago para a minha realidade o sangue de Jesus que me purifica de todos os meus pecados, e pedir perdão e deixar o pecado para lá. Provérbios fala sobre isso, né? Que a gente tem que pedir perdão e deixa para lá, afasta e passa para outra fase. Gálatas 5:1 fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para a escravidão, irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmão, tem muito crente que se permitiu voltar à escravidão do pecado na mente, no coração, e vive uma vida totalmente distante da possibilidade que o Senhor dá, porque você está achando que você ainda está lá no lamaçal, você está achando que você ainda está lá no pecado, tá? Eu queria pedir o vídeo, pode soltar por favor? É um videozinho rapidinho, tá, irmãos? Vamos ver se... Não tem som. Passa aí de novo. Não sei se todo mundo conseguiu entender, né? É um cavalo, a moça está colocando ali um cabresto que não existe, é fictício, né? Ele está tão acostumado com o cabresto, que mesmo sem o cabresto, ele está vindo, e ela está puxando nada e ele está vindo. Amém? Obrigado aí, pessoal. É muitas vezes assim que eu e você, a gente vive. O diabo, ele nos engana, achando que você ainda está lá na corrente do pecado, e ele fica te acusando, e ele fica te puxando pela corrente que não existe, porque o Senhor Jesus já quebrou toda a corrente na tua vida, toda a amarra já está quebrada, só que a tua mente ainda está achando que você está amarrado, e o diabo, ele vem, se coloca ali, e te puxando, né, como escrava, olha, você está dominado, só que você não está mais dominado, irmão, você está liberto, você está liberta, você é um príncipe do reino, você é uma princesa do reino. Toma posse, se posiciona. Olha, o diabo, ele não pode contra você. O Senhor Jesus, ele venceu o diabo, e ele não tem mais poder nenhum sobre a sua vida, não tem autoridade nenhuma.
mas você tem que acreditar. Se você não acreditar, quem vai acreditar? Você tem que colocar fé no Senhor Jesus e falar: não, eu não aceito. Eu já sou liberto, eu já sou salvo, eu sou remido e lavado pelo sangue de Jesus. E orar e buscar. Se você ainda está passando pelo processo de cura e libertação, se mantém ali, irmão. Busca, jejua, ora, leia a palavra, faça um voto, irmãos. Quer mais profundidade, faz um voto. Vê um negócio mais brabo que é difícil de você largar e coloca diante do Senhor. Mas olha, não faz o voto se você não for entregar. A Bíblia fala sobre isso. Ora primeiro, pede orientação, conversa com o seu discipulador, e depois consagra o voto e busca a presença do Senhor. Você é liberto, você é liberta. Não acredita na mentira do diabo. Amém? Próximo ponto. Agora o seguinte, irmãos. Você é escravo de tudo que te domina. Lucas 12, 34 fala sobre isso. O que está te dominando? O que domina? A pastora Patrícia falava aqui na consagração. Às vezes é a rede social. Às vezes são os streamings, né? Que você fica lá, né? Só mais um, né? E está ali, quando vai ver 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. No outro dia tem que acordar cedo, porque você trabalha. Se você não for trabalhar, você vai ser vai ser demitido. E aí você dormiu 4 horas por noite, 3 horas, né? E está a vida totalmente diferente, porque a pessoa que não dorme bem não vai ser produtiva. Você não vai representar o reino bem, né? Às vezes é rede social, às vezes você não consegue largar ali o WhatsApp, né? E outras coisas das redes sociais. Às vezes são preocupações, né, do mundo, né, coisas que vão passar, e coisas que estão tomando, e tudo que te domina, ele te torna um escravo. E a gente acabou de ler, né? Jesus te salvou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a gente tem que refletir, irmão. Isso que tem aqui, ó, essa massa encefálica, isso aqui que o Senhor colocou na tua vida, não foi por qualquer coisa não, irmão. É para você raciocinar. É para você, diante de um problema, falar: cara, eu estou com problema. Admite, eu estou com problema. E eu tenho que mudar. Pede ajuda, pede oração, mas se posiciona, larga. Né? Lucas 12, 34 fala: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o teu tesouro, irmão? Ah, meu tesouro está no Senhor. O teu tesouro está no Senhor? Onde você está investindo o teu tempo? O dia tem 24 horas. Onde você mais está investindo o teu tempo? Se o teu tesouro está no Senhor, onde você mais está investindo o teu tempo é no Senhor. Você está orando proporcionalmente a essa declaração que você deu. Você está pegando esse livrinho aqui e está comendo a palavra, né? Às vezes eu falo assim, né, com os jovens, né, que a gente está mais diretamente falando ali, e falo assim: cara, e aí? Como que está a tua devocional? Está lendo? Está mais ou menos. Não, está melhorando e tal. Não, eu estou fazendo a devocional da igreja. Irmãos, que devocional maravilhosa, né? Que bênção, que bênção. Eu fico pensando: meu Deus, tem gente que não faz essa devocional. Meu Deus, não tem tempo de fazer a devocional. Que devocional maravilhosa. E aí eu falo assim: ei, como é que está tua vida de oração, devocional? Está fazendo devocional? Estou. Está lendo também? Porque a devocional tem o texto,
e tem a leitura bíblica. Se você fizer a leitura bíblica, você vai ler a Bíblia toda em um ano. E aí a leitura? Não, a leitura eu estou fazendo uma outra coisa, eu fiz uma outra estratégia, eu estou lendo uns versículos lá, leio um capítulo. Meu irmão, você tem que comer a palavra, irmão. Tem que ter desejo de buscar. Às vezes 3 capítulos por dia é pouco. E aí a pessoa vai no light, né? Por que ele vai no light? Porque está gastando o tempo dele com outra coisa. Está investindo o tempo dele, né? Eu falo com o jovem, cuidado para você não estar pegando o teu tempo e estar jogando na lata de lixo, dentro da privada e dando descarga no teu tempo. Não vai voltar. Todo dia a gente tem um presente. O pastor tem falado sobre isso aqui. Mas o passado, o ontem, não volta não. Aquele tempo que você jogou na lata do lixo de ontem, não vai voltar não, filho. Não volta não. Pega o teu tempo e consagra o teu tempo ao Senhor. Busca o Senhor, leia a palavra, né? Leia a palavra. Se encha do Senhor. E às vezes a gente pensa assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero ter dons. Eu quero ser usado por Ti. E é bom ter esse desejo. A Bíblia fala sobre isso, né? Boa coisa você está buscando, né? Buscar dons, né? A Bíblia fala, buscai com zelo os melhores dons, né? E falando sobre dons ainda fala, né? Que os dons eles são dados para a edificação da igreja. Muitas vezes, agora eu tenho orado assim: Senhor, olha para a Igreja Batista do Moneró, olha para as necessidades da igreja, Senhor, e derrama dons de acordo com as necessidades da igreja. Derrama sobre a minha vida, derrama sobre a vida dos meus irmãos, dons para a edificação da igreja. Mas a pessoa fala isso: Senhor, quero mais de Ti, Senhor, quero mais profundidade, mas não lê a palavra, irmão. Não lê a palavra, está light. Lê um versículozinho lá, faz aquela: Senhor, abençoa meu dia, deixa eu ver aqui uma palavra. Senhor, quando eu abrir essa Bíblia aqui, fala comigo. Pum! Leu ali um versículo, acabou. Filho, não é assim não. Não é assim. Você quer profundidade, você tem que ter proporção. A tua profundidade, ela é proporcional à tua busca. Está buscando pouco, é pouca profundidade. Eu sinto em dizer, mas preciso te dizer. Você está buscando pouco, é pouca profundidade. Está buscando muito, muita profundidade. Pode ser que ainda não tenha chegado, mas vai chegar. Você está buscando muito, está orando, está jejuando, está seguindo as orientações, está se consertando diante do Senhor. É muita profundidade. Vai chegar a hora, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te usar. Continua, persevera. Você está no caminho certo. Agora você está buscando pouco, você está jogando o teu tempo na lata do lixo, você está pegando o teu tempo, colocando na privada e dando descarga. Não tem profundidade não, irmão. É proporcional à tua atitude. Proporcional à tua atitude. Próximo ponto: a intenção do príncipe desse mundo é roubar a sua fé, sem a qual você deixará de acreditar na promessa. O príncipe desse mundo, o príncipe da escravidão, ele quer roubar a sua fé. Nós estamos no ano da fé. O príncipe desse mundo, ele quer roubar a tua fé. Por quê? Ele sabe que se você acreditar no impossível, no Senhor, quase que a fé caiu aqui. Se você acreditar no Senhor, tudo é possível que crê, tudo é possível. Aquele porta de emprego, aquela promoção, a faculdade, o casamento do teu filho, da tua filha, a conversão do seu esposo, da sua esposa, a mudança de vida, tudo é possível para quem crê, tudo é possível. Mas o diabo, ele quer roubar a nossa fé, e ele é o ladrão. João 10:10 fala sobre isso. O ladrão vem apenas para furtar, em algumas traduções vem para roubar, matar e destruir. Olha, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Só que ele não quer destruir quem está lá fora não, irmão. Quem está lá fora já está destruído. Ele quer destruir você que está aqui dentro. Ele quer roubar a tua fé, ele quer matar os seus sonhos, ele quer destruir o seu casamento, quer destruir a tua família, porque essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o príncipe da liberdade, ele veio para que nós tenhamos vida
e tenham vida plenamente. Amém? Se você não está tendo vida plena, ora para o Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Me mostra. Eu quero estar fazendo a coisa certa para eu viver a plenitude do Espírito. Eu quero ser um adorador. A Bíblia fala assim, o Senhor está buscando, olha, o Senhor está assim, irmão, olha, o Senhor está assim, ó, está buscando, está buscando. O que Ele está buscando? Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele vai te achar. Você é um verdadeiro adorador, Ele vai te achar, Ele já te achou. Pensa nisso, irmãos. Tiago 1,12 fala assim: feliz é o homem que persevera na provação. Está na provação, irmão? Persevera, continua, Ele está contigo, persevera. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa. Quem tem coroa, irmão? Quem tem uma coroa? É o rei, é o príncipe, é a princesa. Se você perseverar e for aprovado, você vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? O diabo, ele quer roubar a tua coroa. O diabo quer roubar a tua coroa. Não brinca não, irmão. Ele não está brincando contigo não. Ele quer roubar a tua coroa. A coroa é para quem persevera. A coroa é para quem é aprovado. Ele vai receber a coroa da vida que Deus prometeu. O diabo quer roubar a coroa da vida. A tua que já está prometida, que já está guardada. Não brinca, irmãos. O príncipe desse mundo, ele veio para roubar a sua fé. Próximo ponto. Cuidado com a reclamação. Ela desabilita uma geração e atrasa a jornada de conquista da geração futura. Cuidado com a reclamação. Ela desabilita uma geração e atrasa a jornada de conquista da geração futura. Vocês devem ter percebido, né? Por esse tema aí, que foi o que aconteceu com aquele povo que a gente leu lá em Êxodo, nos capítulos 1 e 2, lá no início da mensagem. Irmão, ô povinho para reclamar, né? Ô povinho para reclamar, que a gente lê lá, mas sabe de uma coisa? Eu e você somos também reclamadores. Quando você está lendo lá, esse povo de Israel, que povo para reclamar, querendo cebola, querendo voltar para... Irmão, eu e você, a gente faz isso também. A gente é reclamador. Cuidado com a reclamação. Sabe por quê? Sabe qual foi a consequência da reclamação? Eles não conquistaram a promessa. Toda aquela geração morreu. E sabe qual era a reclamação deles? Ai, meu filhinho, a minha filhinha vai morrer na batalha. Coitadinho do meu filhinho, da minha filhinha. Eles morreram e o filhinho e a filhinha conquistaram a promessa. Só que o filhinho e a filhinha levaram 40 anos. Eles não somente perderam a promessa deles, como atrasaram a vida da geração futura. Muitas vezes, e olha, irmão, a criança, ela imita o pai. Se você vir, né, um filho reclamando, pode ter certeza que o pai reclamou. Pode ter certeza que a mãe é reclamona, porque o filho está repetindo, a criança repete o que o pai e a mãe fazem. O teu filho está assim, ó, olhando para você. Cadê meu filho? Vem cá, meu filho, rapidinho. Vem cá. Fica aqui. Fica aí olhando para mim assim, ó. O teu filho está assim, ó. Você está fazendo, está amarrando o tênis, vai. Fica assim. Teu filho está ali, ó. Vai lá. O teu filho, ele está olhando para você. Ele está olhando para a tua atitude. Se você está reclamando, ele vai reclamar. Se você não vem para a igreja, ele não vai vir. Se você se atrasa, ele vai se atrasar.
porque você é o exemplo dele, filho. Você é o príncipe, você é a princesa que ele está olhando, você que está capacitando a próxima geração. A tua atitude é um exemplo para a próxima geração. Às vezes você não tem o filho, mas você tem o irmão mais novo, né? Na igreja aqui que está olhando para você. Como o pastor sempre dá esse exemplo aqui para a gente, né? Que ele olhava para o casal e falou assim: eu quero ser igual a esses aí, ó. Ele não tinha um bom exemplo em casa, ele olhava para o casal que ele viu Jesus na vida deles, ele falou assim: eu quero casar e ser igual a esse casal aí. Tem gente que está olhando para você dentro da igreja, sabia? Tem gente que está olhando e quer seguir o teu exemplo, porque ele está vendo Jesus na tua vida. Sabe aquele teu vizinho que ainda não aceitou Jesus? Ele olha para você e vê todo dia, todo mundo joga o lixo no chão, bota o lixo na hora que não era para botar, e você: não, tem o horário certo, eu vou lá colocar, vou lá, faço as coisas certinho. É difícil, caiu, tem que ir lá pegar a vassoura. Mas as pessoas estão olhando nos mínimos detalhes e ver a diferença que você está fazendo na sociedade, porque o cristão, ele veio para fazer diferença, irmão. O cristão é sal e luz, né? Onde você chega, a escuridão ela tem que acabar, porque a luz de Jesus chegou naquele lugar. Você está representando o reino, você é o embaixador de Cristo. 2 Coríntios 5:20 fala sobre isso. Você é o embaixador, você representa o reino de Deus onde você chegou. Chegou ali, tem que mudar aquele ranço, aquele gosto ruim, daquele ambiente horrível. Quando chega tem que mudar, porque o sal chegou. O sal vai temperar, sabe? A pessoa vai começar a falar: esse ambiente de trabalho mudou. Engraçado, mudou. Você veio trabalhar aqui, mudou, as coisas melhoraram, porque você está orando, você está colocando o chefe, está colocando o colega de trabalho, a situação, aquele problema que é dificílimo, que poucos conseguem resolver, você entrou ali e foi resolvendo. Não é porque você é bambambam, não, é porque Jesus está na tua vida. Jesus quer te usar e está te usando. Provérbios 12:18 fala: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Amém? O príncipe, a princesa, ele é sábio, ele tem as palavras certas. Quem está lendo Provérbios aí, né? Que maravilha, né? E Provérbios fala muito sobre a língua, né? Fala: olha, o tolo sai falando rápido, mas o sábio segura as palavras, e a palavra dele, quando é colocada, ela vem no momento perfeito. E o príncipe e a princesa do Senhor, sabendo que as palavras ferem como espada, irmão, a Bíblia fala sobre isso: depois que você soltou a palavra, não tem volta não. Então, mas a palavra, quando ela é dada no momento certo, ela traz paz, traz cura, né? A gente orou aqui por cura mais cedo. Mas imagina quando você fala com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e você está falando com Ele quando você está orando. A Bíblia fala que é Ele que leva as nossas orações até o coração do Pai. É Ele que, sabe, quando você não tem força nem para orar, você não sai, é tanta pressão que a palavra não sai. Você se ajoelha lá e fala: Senhor, hoje eu não consigo nem abrir a boca, Senhor. Você começa a murmurar. Quem está levando é o Espírito Santo. A Bíblia fala que ainda a palavra não saiu da minha boca e o Senhor já sabe. Glória a Deus, é o Espírito Santo. Mas às vezes você usa a tua boca para falar contra o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apaguem o Espírito. O Espírito Santo, ele é tão doce, tão perfeito, tão maravilhoso, que a gente tem que usar palavras. Irmão, você não fala com o Rei dos Reis como você fala com uma pessoa qualquer, sabe? Na língua portuguesa tem até pronomes especiais quando a gente vai falar com alguém importante. Quando você vai falar lá com o reitor, né? Vossa magnificência. Você escolhe um pronome específico para falar com aquela autoridade.
e a gente tem que ter esse cuidado. Não precisa falar esses pronomes especiais, mas fala com carinho, fala com amor com o Espírito Santo. Porque quando você fala de uma forma torpe ali, não tem volta. A Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito. Fala assim, todos os pecados vão ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada. A gente tem que ter cuidado, está lá em Mateus 12, 31 e 32. Próximo ponto, a intenção do diabo é roubar a nossa herança. Que o príncipe ele tem uma herança. Pode ser que você não saiba, né? Mas você tem uma herança, né? Tem um tesouro, e às vezes você está vivendo uma vida que não condiz com isso, porque você não tomou posse. Só porque você não tomou posse. Toma posse, irmão. Toma posse da herança que o Pai já deixou para você. Basta você tomar posse. Basta você receber. Colossenses 1, 12, 14, fala, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O próximo ponto, fé e conhecimento, palavra, consolidam a nossa vitória. Fé mais conhecimento. A gente já destacou aqui a Bíblia, irmãos, é o conhecimento. Mas como que você vai conhecer? Você tem que ler, você tem que estudar. Se você for raso aqui, você não vai conhecer as promessas, as bênçãos que estão aqui, escritas aqui nesse testamento. A Bíblia é um testamento que o Senhor Jesus deixou para nós, né? E se você não lê o testamento, você nunca vai saber, olha, é tudo isso que é meu, é tudo isso que eu posso, é tudo isso que eu tenho. Tem que ler, irmãos, e coloca fé. Tito 1:2 fala, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. O próximo ponto, o espírito da escravidão quer roubar a sua bênção na fonte, o seu coração. Ele quer te paralisar. O príncipe desse mundo, ele quer roubar lá na fonte, como a gente já vem destacando, né? Lá no teu coração. Por isso que a Bíblia fala, Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependem toda a sua vida. Irmão, o diabo ele quer roubar o teu coração, ele quer roubar o tesouro que está lá no teu coração, a palavra que foi depositada lá, a bênção que está aqui no teu coração. Guarda o teu coração e abre mão desse espírito de escravidão. Você já é livre, você já é liberto, amém? E o último ponto, a bênção de Deus muitas vezes está ligada a uma ação prévia que depende da sua fé, e isso está ligado ao movimento. Toda vez na Bíblia, irmãos, que a gente lê a palavra, por isso que é importante ler a palavra, estuda a palavra, busca a palavra, porque a palavra, é daqui que saem os nossos exemplos. Você está passando por uma dificuldade, você vai lá, cara, como é que aquele tal personagem agiu, como que ele confiou, como que ele entregou, como que ele recebeu, né, a estratégia dos céus. É aqui na palavra que a gente vai conseguir entender isso. E olha como que o movimento, né, eu falei outro dia aqui, da oração, né, orar e ação é o movimento. E olha como que a palavra fala sobre isso. Quando Deus falou a Abraão, Ele falou assim, sai da tua tenda, né, Elaine, não posso nem, já é segredo, né, segredo, não pode, sai da tua tenda, movimento. Se você ficar lá na tenda, filho, no quentinho lá, você não vai ver as estrelas do céu. Olha todas essas estrelas, abre os olhos, olha todas essas estrelas, está olhando aí? Isso aí vai ser os teus filhos, a tua descendência vai ser assim. Olha
olha agora para a areia, olha quantos grãos de areia, conta se você pode conseguir. Essa aí vai ser a tua descendência, movimento. Sai da tua tenda, sai da tua tenda. Olha, quando Deus falou para Moisés: o que você está fazendo aqui, Moisés? Senhor, me ajuda, diga ao povo que marche, avance, movimento. Quando Deus falou para Josafá: olha, Josafá, nessa batalha não tereis que pelejar. Aí mais, aqui é a minha interpretação, mas vocês vão ter que ir até o campo de batalha. Você não vai batalhar, mas bota a tua roupinha, bota a tua farda, pega a tua espada e vai para o campo de batalha, movimento. O pastor tem falado muito sobre esse texto aqui, Marcos 16, estes sinais seguirão aos que creem. Por que vai seguir? Porque os que creem estão andando, estão em movimento. Os sinais vão crer, vão seguir. E Mateus 28 também, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todo movimento. A fé, ela tem que ter uma ação nas nossas vidas que faz a gente se mover, né? Não é a fé fechada aqui entre quatro paredes. A fé, ela tem que levar a igreja a se movimentar, para a gente ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Vamos orar? Eu queria te convidar a ficar de pé. Pai, louvado seja o teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor são teus. Só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória. Espírito Santo de Deus, se manifesta, Pai, aquilo que temos te pedido, Pai, derrama, Pai, sobre a tua igreja, Pai, as bênçãos do Senhor, Pai, o despertar, Pai, Senhor, para um novo tempo, Pai. Eu abro a minha boca para declarar, Senhor, que todas as mentiras que o príncipe da tortura, Senhor, falou sobre os meus irmãos está caído por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ele é mentiroso, ele é ladrão, Pai, mas ele está caído por terra, em nome de Jesus. Senhor, que cada irmão saia daqui hoje, Pai, com a convicção de que é um príncipe desse reino, é uma princesa desse reino, Pai, que as pessoas olham para eles, Pai, para ela, Pai, como exemplo, que querem se seguir um bom exemplo, Pai. Senhor, levanta, Pai, aquele que está tomando uma atitude que não está coerente, Pai, corrige, orienta, desperta, muda, Pai, os pensamentos, as atitudes, a reflexão, Senhor, entra, Pai, no cérebro, Pai, entra no coração, na corrente sanguínea, dá um choque, Pai, para ele despertar, Pai, para a realidade dos céus, Pai, e ajuda ele a tomar posição, a se movimentar, a marchar e avançar, Pai. Senhor, que toda palavra de mentira, que todo jugo, Pai, falso, como a gente viu naquele vídeo, Pai, que o diabo está arrastando, Pai, as pessoas com correntes falsas, com amarras falsas, cordas falsas, está caindo por terra. Abre os olhos, Pai, espirituais, para eles perceberem que eles são livres, são libertos, Pai, pelo sangue e pelo poder do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, levanta aqui, Pai, homens e mulheres, Pai, que vão movimentar a Ilha do Governador, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, Pai. O teu despertar, o teu avançar, a igreja de Cristo, Pai, para salvar. Estes sinais seguirão aos que crerem, Pai. Autoridade, Pai, autoridade contra espíritos malignos, dons de cura, Pai. Senhor, capacitação especial para viver e vencer situações difíceis, Pai, em nome de Jesus. E agora, continua com os olhos fechados. Se você entrou aqui por essas portas e ainda não aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador,
as janelas do céu estão abertas, Senhor, as escadas, o Senhor já colocou aqui as escadas que estão ligando esse lugar aos céus, os anjos do Senhor estão subindo e descendo por essas escadas, e hoje você tem a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Eu vou fazer esse convite, você não vai precisar vir aqui à frente, só vou pedir para você levantar sua mão, fazer um sinal. Se você quer entregar sua vida hoje ao Senhor Jesus, levanta a tua mão e faz um sinal, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, faz um sinal. Se você quer entregar a tua vida, se essa palavra ela fez sentido ao teu coração, se você não quer ser mais escrava do inimigo, levanta a tua mão, faz um sinal. Glória a Deus, amém. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos.